Olá, pessoal! Vamos continuar então aqui com as questões da AD. Essa AD é de 2016.2. E aí ela fala o seguinte: considere o indivíduo 2n igual a 4. Então, 2n é igual a 4. Heterozigótico, hétero, para 2 genes localizados em cromossomos diferentes. Tá. O gene D está localizado no cromossomo 1. Então, o gene D está no cromossomo 1. E esse cromossomo 1, ele é metacêntrico. Beleza. O gene E está localizado no cromossomo 2, que é acrocêntrico, e ele está no braço curto desse cromossomo. Letra A. Represente através de esquemas a fase G1 da intérfase e a metáfase da mitose. Então, letra A, para representar na fase G1 e representar na metáfase da mitose. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é do ciclo celular. Ciclo celular está aqui. Aqui. 90% da vida dessa célula, ela fica em intérfase. A intérfase é dividida em 3 subfases: fase G1, fase S, fase G2. Ainda tem as células que ficam em G0. E esse pedacinho aqui, ó, que representa aproximadamente 10% da vida da célula, é a divisão celular propriamente dita, que vai ser por mitose ou por meiose. Bom, a fase S é a fase onde ocorre a duplicação do DNA. Eu estou querendo uma fase antes dela, então isso quer dizer que nessa fase aqui, o DNA ainda não está duplicado, tá? A gente tem que lembrar também que nessa fase, o DNA ele não está condensado. Então, ele ainda é uma fita dupla. Só que para efeito de desenho e tudo mais, normalmente eles falam que a gente pode fazer o desenho na prova, né? Eles falam que pode ser feito o desenho do cromossomo normal, igual se faz nas outras fases. Então, vamos desenhar aqui, ó, primeiro só para a gente saber como que vai ser cada cromossomo. Então, o do gene D, ele é metacêntrico. Beleza, metacêntrico, o centrômero ali no meio. E o gene D pode ser colocado em qualquer um dos braços, porque ele é metacêntrico, tá? Então, eu vou colocar o gene D aqui. Ele é heterozigótico, então, Dzão, Dzinho. O cromossomo, o gene, o alelo E... Peraí que tá balançando aqui, né? Vamos lá. O gene E, ele tá num cromossomo acrocêntrico. Gente, desculpa que eu tô bem rouca, tá? Ele tá num cromossomo acrocêntrico, aquele que é um pouco mais para cima, e o alelo tá aqui no braço curto. Então, aqui, ó. É heterozigótico, então, Ezão, Ezinho. Bom, então agora eu tenho que passar esse desenho aqui para dentro. Deixa eu fazer a caneta para não ficar muito bagunçado. Vou fazer de cores diferentes. Vamos lá. O metacêntrico, aqui bem no meio, coloquei em cima, então continua em cima. Nessa fase, é importante a gente lembrar
que na G1, esses cromossomos ainda não estão duplicados, ou seja, eles ainda não estão em pares. Então, aqui, a gente representa separado. Nesse caso, cada um com seu centrômero aqui, e esses centrômeros não podem estar ligados. Você não pode colocar esses dois juntos porque ainda é na fase G1. Então, vamos representar aqui agora o outro, que é acrocêntrico, ó, centrômero aqui bonitinho, e o alelo tá no braço curto. Beleza? Essa é a representação, então, da célula na fase G1. Agora, ele está pedindo para fazer a representação dessa mesma célula na fase da metáfase da mitose. A gente sabe que lá na metáfase da mitose, eu tenho características da célula. Toda metáfase é caracterizada pela placa metafásica. E no caso da metáfase da mitose, eu tenho o pareamento das cromátides irmãs. Pareamento das cromátides irmãs. Certo? Bom, voltando aqui para o desenho, então, para esse esqueminha. Depois que eu saio da fase G1, eu vou para a fase S. E aí, eu tenho a duplicação do DNA. Depois que eu saio da fase S com o DNA duplicado, eu vou para a fase G2. E aí, eu vou entrar, nesse caso aqui nosso, na mitose. Aí, eu tenho a prófase, a metáfase, anáfase e telófase. Para eu chegar aqui na metáfase, então, que é o que eu preciso desenhar, eu tenho que passar pela prófase e chegar aqui. Então, eu já passei pela fase S. Então, esse cromossomo ele vai chegar aqui duplicado. Então, eu preciso ter isso em mente. Para duplicar um cromossomo, eu vou duplicar, vou fazer aqui, ó, na frente, só para a gente entender, e depois aqui a gente faz o desenho certinho, e aqui só para a gente entender. Esse D aqui, ele vai passar pela fase S e ele vai ser duplicado. Então, ele tá aqui, ó. Quando ele é duplicado, ele fica em par com a cromátide irmã dele. Então, o centrômero tem que estar ligado. Eu dupliquei esse D aqui. O outro que foi feito, então, é um Dzão também. Agora, vamos para esse. A mesma coisa. Ele é metacêntrico. Ele foi duplicado. O centrômero tem que estar ligado. O alelo tá aqui em cima. Assim. Agora, o E. Vamos pegar esse E aqui. Ele é acrocêntrico. O alelo tá no braço curto. Ele foi duplicado. O centrômero tem que estar coladinho, ligando os dois. O outro alelo, eu tenho que representar aonde tá. São aquelas dicas que eu já falei em um vídeo aí para trás. Tem que representar aonde o gene está. Por último, esse daqui. Centrômero ligando os dois. Alelo no braço curto. Bom, esse é o desenho que eu tenho que ter aqui. Só que de acordo com a fase que eu tô. A fase é a metáfase. Então, eu tenho que lembrar das coisas que foram faladas no outro vídeo. Por exemplo, posição dos centríolos. Se eu coloco o centríolo aqui, vamos fazer a lápis aqui.
Se eu coloco o centríolo aqui, os microtúbulos serão assim. Outro centríolo aqui. Se eu coloco o centríolo aqui, os microtúbulos serão assim e a placa metafásica vai ter que estar aqui, tá? Então, tem que lembrar disso também. A posição que os centríolos entram na célula, que você coloca na célula, é extremamente importante para o seu desenho ficar certo. Tá? Então, vamos lá. Eu acabo tendendo a fazer o centríolo sempre na horizontal. Eu acabo fazendo sempre dessa forma, tá? Mas isso não impede que você faça de outra forma. Então, eu sempre coloco aqui. Se eu tô colocando aqui, isso quer dizer que os meus microtúbulos vão estar aqui e aqui. Isso, consequentemente, diz que a minha placa metafásica vai estar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro aqui, ó. Vamos pegar o Dzão. Desconsidera esse microtúbulo aqui, tá? Depois eu vou fazer outro. O Dzão tá aqui. Ele é metacêntrico. E o gene tá em cima. Dzão, Dzão. Vamos pro outro. O Dzinho ali. Ele também é metacêntrico. E o alelo tá aqui em cima. Ótimo. Vamos pro E. Ele é acrocêntrico. E o gene não, o alelo. Gente, às vezes quando eu falo gene sim é querendo dizer alelo, tá? Mas é tanto nome que a gente acaba confundindo. Acrocêntrico. E o alelo tá aqui em cima. Ótimo. Agora que eu já fiz o desenho, eu vou passar o microtúbulo. Lembrando de sempre passar o microtúbulo por dentro do centrômero. Todos os microtúbulos vão passar pelo centrômero. Coisas importantes, já falei em outro vídeo. Prestar atenção na posição do centrômero para caracterizar bem o que ele é, se ele é acrocêntrico, metacêntrico, submetacêntrico. Depois, não esquecer de ligar o centrômero aqui quando ele estiver ligado, aqui separado, porque é G1, aqui é junto. Então, tem que ter essa distinção. Não esquecer de representar de onde está vindo o seu gene, para ela não ficar em dúvida da onde que você está tirando o gene ali, tá? O gene não, o alelo. Então, essa daqui é a representação da fase da metáfase da mitose. A questão B fala o seguinte. Represente através de esquemas a metáfase 1, a metáfase 2 e a telófase 2 da meiose gamética de uma célula desse indivíduo, considerando que não houve permuta entre os genes em questão e os centrômeros. Ótimo. Então, vamos lá. Questão B. Vamos fazer outra folha aqui? Vamos deixar essa daqui que a gente vai precisar dela. E vamos fazer a B aqui.
Na B, a gente vai fazer a metáfase 1 da meiose. Vamos fazer a metáfase 2 e a telófase 2. Ok. Toda metáfase se caracteriza pela presença da placa metafásica. E aí, a gente tem que lembrar da especificidade de cada uma. A metáfase 1, lá na meiose, ela tem o pareamento dos cromossomos homólogos. Na metáfase 2, tem o pareamento das cromátides irmãs. A metáfase 2 da meiose é igual à metáfase da mitose, tá? Então, vamos pegar esse desenho aqui, ó, pra gente lembrar da galera que a gente fez. Primeiro, é metáfase. Então, centríolo de um lado, centríolo do outro. Isso quer dizer que os meus microtúbulos serão assim. Beleza? Vamos lá. Como é o pareamento dos cromossomos homólogos, esses dois aqui, eles vão estar juntinhos. Então, olha lá. O D tá aqui, ele é metacêntrico. Dzão. Dzão. E aqui, metacêntrico. Dzinho e Dzinho. Embaixo, eu vou colocar o acrocêntrico. Ezão, ezão, acrocêntrico, ezinho e ezinho. Ficou meio bagunçado, mas dá para vocês entenderem, né? Depois que você fez isso, você traça os microtúbulos passando por dentro dos centrômeros. E aí, tá pronto a metáfase 1 da meiose. Vamos para a metáfase 2. Na metáfase 2, gente, essa bola minha, ela tá bem redonda, mas desconsidera. Vamos lá. Aqui, o que está acontecendo? Eles estão pareados e a fase seguinte vai ser a anáfase. Na anáfase, esse cromossomo aqui, ele vai ser dividido ao meio. E esse aqui vai vir para cá e esse aqui vai vir para cá. A mesma coisa vai acontecer com esse. Ao final da meiose 1, eu vou ter duas células. Esse pedaço aqui vai virar uma célula e esse outro pedaço aqui vai virar outra célula. Quando entrar na prófase 2, essas duas aqui vão entrar na prófase. Então, quando você for representar na prova, você precisa representar, se você tiver esse caso aqui, onde você representou uma meiose, uma metáfase 1, e depois você vai representar uma metáfase 2, você precisa representar as duas células aqui, tá? Então, vamos lá. Centríolo dessa. Centríolo na horizontal quer dizer microtúbulos nessa posição. E a placa metafásica na vertical.
Bom, então, para cá veio o Dzão. Vamos colocar ele aqui. Lembrando que a metáfase 2 é o pareamento das cromátides irmãs. Então, ele é metacêntrico, tá ligadinho, alelo, alelo. Vamos fazer o de cá de uma vez. Tá aqui. Coloquei separado, agora eu vou ter que fazer um centrômero gigantesco. Dzinho, Dzinho. Ótimo. Agora, o outro. O outro, ele é acrocêntrico. E o gene tá aqui em cima. Ezão, gene não, alelo. Ezão. O outro aqui. Alelo aqui. Pronto. Agora que eu fiz isso, eu vou traçar o microtúbulo, passando por dentro do centrômero, dos dois lados. Pronto. Aqui, aqui agora, essas duas fases estão prontas. Bom, depois da metáfase 2, vem a anáfase 2. Na anáfase 2, o que que vai acontecer? Essa cromátide, ela vai ser puxada para cá, essa vai ser puxada para cá, essa vai ser puxada para cá e essa para cá. Isso vai fazer com que gere uma célula aqui, com a metade dessa cromátide, desse cromossomo, né? E metade desse daqui, e uma outra célula aqui. Então, eu tenho que representar essas duas lá na telófase. Então, aqui e aqui. Aqui é a mesma coisa, porque essa vai ser puxada para cá, essa puxada para cá, essa para cá e essa para cá. Vai formar uma célula aqui e outra célula aqui. Essa tem que ser representada e essa também. Então, na telófase, a gente vai ficar com 4 células. Então, vamos representar. Aqui, gente, deixa eu... Essas duas aqui, vocês podem representar elas assim, ó. Em vez de toda separada, pode representar ela com um anel de constrição. Aqui é a mesma coisa para essa. Junto com o anel de constrição aqui, ó. Deixa eu apagar ali no meio para não ficar bagunçado. Tá, não tá muito bom, mas... Fazer curva com esse corretivo aqui não é das melhores coisas. Aqui, vamos apagar aqui. Pronto. De cá. Pronto. Telófase, a gente vai representar ela assim. Eu tenho um centríolo daqui, um centríolo daqui. Outro aqui, outro aqui. Na anáfase, a gente trouxe as cromátides irmãs, aliás, trouxe uma cromátide para o lado de cá, de cada cromossomo, e na telófase, essa cromátide, ela já está aqui, ó. O Dzinho, tá, gente? Não esquece de continuar representando ele do mesmo lado
que você começou a representar. O outro acrocêntrico tá aqui, é o Ezinho. Nesse momento aqui na telófase, a carioteca do núcleo começa a se refazer. Então, é bom a gente representar essa carioteca se refazendo ali. Só que aí, o centríolo fica pra fora, tá, gente, do núcleo. Aqui vai ficar melhor, ó. A carioteca se refazendo. O acrocêntrico aqui. E o metacêntrico aqui. Do lado de cá, vai fazer a mesma coisa. Carioteca se refazendo. Aqui também, carioteca se refazendo. Do lado de cá. Ai, peraí. Aqui é Dzinho, tá, gente? Aqui é Dzinho e aqui é Ezinho. Aqui, Dzinho. E aqui, Ezinho. Aqui é o Ezão. E aqui é o Dzão. Aqui é a mesma coisa. Metacêntrico, Dzão. Acrocêntrico, Ezão. Pronto. Ficaria assim os desenhos das fases. Tem mais alguma? Ah, tem sim. Letra C, que pergunta: o ciclo de vida dessa espécie é do tipo diplobionte ou aplobionte diplonte? Justifique a sua resposta. Bom, para isso a gente tem que conhecer os ciclos de vida, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar uma folha nova aqui. Ah, pronto. Bom, a gente representou aqui, ó, esse indivíduo. Cadê a primeira folha? Aqui, ó. No primeiro, a gente representou a mitose desse cara, na fase G1, quando ela entrou na divisão. Essa célula aqui é uma célula 2N, tá? Essa daqui se tornou 4 células N. Se o adulto é um indivíduo 2Ns, então o ciclo de vida dele é do tipo haplobionte diplonte. Haplobionte porque ele só tem um tipo de fase, digamos assim, que é a diplonte, tá? Por exemplo, os indivíduos que possuem parte da vida sendo haploides e parte da vida sendo diploides, eles são diplobiontes, porque eles possuem uma fase da vida na fase adulta dos dois jeitos. Indivíduos que só possuem uma fase de vida adulta, sendo 2Ns ou N, são haplobiontes. Ele vai ser diplonte se ele for 2N, e se ele for N, ele vai ser haplobionte aplonte. No caso, como o adulto aqui, ele é 2Ns, ele é diplonte. Se o adulto fosse N, ele seria aplonte. Tranquilo aqui? Boa prova para vocês.